Olá, está começando agora o ACFazcast, um espaço de conversa, cuidado e informação. Eu sou Vitória de Góes, jornalista. E eu sou a Alice Oliveira, assessora de comunicação aqui da Fundação ACFaz. Hoje é um episódio especial. Estamos celebrando os 45 anos da Fundação ACFaz. E para ampliar a comemoração, a partir desse mês, nosso podcast também contará com episódios em vídeo. Por isso, nos reunimos na sede administrativa aqui em Brasília para conversar com quem está à frente da gestão da instituição. Está conosco a diretora-presidente, a doutora Judenora Dantas, o diretor social, Dr. Pedro Araque, a diretora administrativo-financeira, doutora Júnia França, e a diretora de saúde, doutora Luciana Silveira. Sejam todos muito bem-vindos ao ACFazcast. Olá, Vitória, Alice, cumprimento também os meus pares de diretoria, Pedro, Júnior e Luciana. É um prazer estarmos aqui nesse ACFazcast comemorativo. 45 anos da nossa Fundação ACFaz. Uma história que acaba fazendo parte da nossa vida também. Eu estava lembrando que eu ingressei no setor público, no Ministério da Fazenda, em 1986. Então, são 40 anos que eu sou a ACFaz. E a minha família é a ACFaz. Então, é um momento muito histórico para todos nós. E nós que estamos, além de beneficiários, que trabalhamos na gestão, é um momento de muita responsabilidade também. Mas nós estamos todos aqui muito felizes por celebrarmos os 45 anos. Bom, eu sou Pedro Araque, sou diretor social. Para mim também é um grande prazer estar aqui, ao lado das minhas colegas diretoras, para celebrar os 45 anos da ACFaz. Para mim, que vivi a ACFaz desde os primeiros dias, vale dizer que eu sou aposentado no Ministério da Fazenda, então trabalhei lá no Ministério por quase 50 anos. Então eu vi a ACFaz nascer, crescer e aparecer e ser essa potência que é hoje. Muito prazer de hoje estar celebrando com vocês aqui essa data e contar um pouco, né, da história da ACFaz. Muito obrigado. É muito gratificante, né? Eu hoje estou diretora administrativo-financeira da Fundação ACFaz, mas beneficiária também, assim como os meus pares aqui, diretora Judenora e diretor Pedro, aposentada do Ministério da Fazenda. Meus filhos nasceram na Fundação ACFaz, meu neto nasceu na Fundação ACFaz, e hoje fazer parte, né, dessa história dos 45 anos é assim um presente, né? A ACFaz faz parte já da nossa vida, da nossa família, e eu fico muito feliz de fazer parte dessa família ACFaziana. Olá, Vitória, olá, Alice, olá, meus amigos e companheiros aqui do dia a dia, diretores. Eu só posso dizer que eu sou grata, não tenho esse histórico, mas é tão importante, é tão bacana a gente entender que são 45 anos, mais de 4 décadas de ACFaz. Eu estou há menos tempo na empresa, mas me sinto honrada pela confiança que essa empresa depositou em mim, e estou aqui comemorando com muita alegria uma empresa tão importante para a nossa sociedade, uma empresa que tem uma história lindíssima e certamente conseguirá fazer vários aniversários, né, mais à frente. Então, esse é um aniversário importante, são 45 anos, é bastante emblemático, mas eu tenho certeza que eu conseguirei agora contar mais e fazer parte dessa história nesse futuro que nos espera. Muito obrigada. São 45 anos de história. O que a ACFaz representa para vocês hoje? Bom, a ACFaz representa para mim uma parte da minha vida. Este ano de 2026 eu vou completar 60 anos. É uma data muito significativa. E fazendo aqui as contas, a ACFaz já faz parte da minha vida há 40 anos. Ingressei no setor público em 1986 e desde que ingressei sou ACFaz, sou beneficiária da ACFaz. Ao longo dessa trajetória, fui membro do Conselho Consultivo da ACFaz, depois fiz parte do Conselho de Administração da Fundação ACFaz. Tenho muito orgulho de dizer que fui a primeira mulher a presidir o Conselho de Administração da Fundação ACFaz.
Hoje sou a primeira mulher a presidir como diretora-presidente a Fundação Acefaz. Então isso para nós tem uma importância muito especial. Quando eu falo nós, eu digo nós mulheres, porque nós galgamos também uma representatividade dentro dessa fundação. E eu tenho que lembrar as palavras do nosso fundador, Dr. José Alves Coutinho, que ele se refere à Fundação Acefaz como a jovem senhora. Então a Acefaz tem uma alma feminina, aquela alma de acolhimento, aquela alma de cuidar. E o nosso grande propósito, que está dentro do nosso planejamento estratégico, é propósito cuidar de pessoas. Então hoje a Acefaz ela tem uma importância na minha vida como beneficiária, tem uma alta responsabilidade como gestora da Fundação Acefaz. Quando eu me aposentei no Ministério da Fazenda, eu achava que eu tinha galgado os cargos mais espinhosos e difíceis da minha jornada profissional. E quando eu entro na Fundação Acefaz, eu vejo o quão desafiador é o nosso dia a dia. Porque com esse propósito de cuidar de pessoas, a nossa responsabilidade ela é muito elevada. Mas eu estou muito feliz de, aos 45 anos, poder fazer parte da gestão da Fundação Acefaz e continuarmos a construir uma história de sucesso. É um livro onde nós fazemos diariamente a construção dessa história e nós estamos deixando com letras gravadas em ouro. Bom, eu não tenho a história tão rica quanto a da Gil, mas eu também, desde o início, eu assisto, convivo com a Acefaz desde o seu nascimento. Né? Ela lembrou aqui o fundador, o nosso fundador, Tô Coutinho, foi muito feliz, né? Teve uma ideia muito feliz de criar a Associação dos Servidores do Ministério da Fazenda, que mais tarde se tornou fundação, e foi um perfeito estrategista, porque ele, numa manhã, numa tarde, lá na escola, na ESAF, ele reunido com os chefes da área meio do Ministério da Fazenda e conclamou a todos a criar a Cefaz, e todo mundo topou. Então foram todos os caras que comandavam a área meio do Ministério da Fazenda, naquele momento, toparam a ideia da Cefaz. Então, a Cefaz já nasceu grande, já nasceu em todos os estados da federação. Mas no começo não tinha dinheiro, mas tinha apoio institucional desses gestores do Ministério da Fazenda. Então, desde então, aí vem caminhão de arroz, caminhão de óleo, etc. Tal, e foi crescendo, crescendo, e em 84 se torna uma fundação, né? Pouco mais tarde começa a mexer com o plano de saúde, a pedido do Ministério da Fazenda, e hoje é essa potência que é. Quer dizer, Acefaz permeia toda a minha vida profissional. Tive aqui na década de 90, no Conselho de Administração, né, me afastei, mas sempre acefaziano, e voltei em 2012, também no Conselho de Administração, e estou aqui até hoje, graças a Deus. E vale lembrar, né, doutor Pedro, que o doutor José Alves Coutinho, nosso fundador, nos acompanha até hoje, é o presidente do nosso Conselho Consultivo, e está aí ajudando na tomada de decisões. Isso vale um comentário. Coutinho, à vontade, claro. Do alto dos seus 96 anos de idade, lúcido como nunca vi, uma memória maravilhosa. Se você conversar com ele o dia todo ele vai falar de Acefaz e vai recordar. Aliás, até eu acho que devia fazer um registro dessa memória do Coutinho, né, que não me consta que haja. Porque ele tem muitas histórias para contar da Acefaz, muitas, e ele conta com muita vontade, com muito prazer e com muita graça. Ele conta as histórias da Acefaz. Vale a pena. E é importante destacar, o nosso fundador completou 96 anos neste ano e é muito bem cuidado pela Acefaz, e ele fala isso sempre. Então, a esse momento, a gente também faz essa referência a ele, porque ele é uma pessoa importantíssima nesses 45 anos. Com certeza, é uma grande figura da Acefaz, e fica aqui também a nossa homenagem, que com certeza ele vai estar nos assistindo
e é sempre lembrado aqui dentro da Fundação. E é gratificante para nós, né, ter toda essa história da Fundação Acefaz, os 45 anos da Acefaz e ter o nosso fundador ainda fazendo parte dessa história, né? Eu falo que a Acefaz faz parte da minha história como servidora pública, faz parte da história dos meus filhos e a gente vê ela crescer, né? Se adequando aí cada vez mais, hoje ampliada para todos os servidores públicos, né? A gente começou ali, Ministério da Fazenda, a Acefaz tinha um espaço dentro do bloco, né? Do bloco P, que a gente fala, do Ministério da Fazenda, e a gente ainda naquela época que ia lá no mercadinho, né? O restaurante da Acefaz que funcionava lá no subsolo do prédio, eu acho que muitos dos nossos colegas se recordam disso, né? E o plano de saúde que surgiu depois é a nossa segurança, é o nosso bem-estar, qualidade de vida com os nossos clubes, os nossos centros de lazer. E eu agradeço muito estar aqui e fazer parte agora da administração da Fundação Acefaz, isso é um presente. Então, os 45 anos são da Acefaz, mas o presente é nosso, nós servidores públicos e beneficiários da Fundação Acefaz. Bom, eu posso dizer que foi uma grata surpresa, porque já estou no setor de saúde suplementar há mais de 30 anos, não faço parte dessa história tão linda da Acefaz, mas me encontrei nessa empresa, porque quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei pelos valores da empresa e eu comungo com os mesmos valores da empresa. Então, para mim, é como se eu já estivesse aqui há muito tempo, há muitos anos, fazendo parte dessa história. Então, para mim, é muito importante, é uma honra fazer parte dessa história daqui para frente. Como a Gidenora bem colocou, né? Como se fosse um livro. Então, eu não fiz parte das páginas anteriores, mas agora eu estou ali naquela página e nas páginas futuras. E gostaria muito de contribuir para essa empresa, porque eu acredito muito no sucesso dessa empresa. Eu vejo, e aí vendo como uma pessoa que já esteve fora daqui, como a Acefaz é diferenciada, como o trabalho, os valores, o engajamento, o sorriso na face dos nossos beneficiários, dos nossos funcionários. Não é à toa que temos aqui o nosso selo maravilhoso, isso é fantástico, quer dizer, as pessoas se sentem bem trabalhando aqui. E eu já fui contagiada por esse clima maravilhoso. Então, estou muito feliz e muito grata por estar aqui, pela confiança que foi depositada pela empresa em mim. E a gente se contagia instantaneamente mesmo, doutor. Eu também estou aqui há menos tempo, né? Estou há 4 anos e a minha percepção é justamente essa. A gente percebe muito inicialmente que é uma empresa que preserva muito a história, mas que está com o olhar voltado para o futuro, que tem essa preocupação de manter ali os serviços da melhor forma, de oferecer o que tem de melhor para os nossos beneficiários, para os nossos colaboradores. Então, a gente tem o sentimento de pertencimento correndo nas veias o tempo inteiro. Exatamente, perfeito. E fazendo uma pequena correção no início da sua fala, a diretora falou que não faz parte de toda essa história, mas já faz parte sim dessa história, já está há um pouco mais de um ano, né, aqui conosco, então já faz parte desse... Não tenho tanta história para contar, na verdade, assim, desses 45 anos, né, são muitas décadas, mas de certa forma é importante, né, porque a gente tem como comparar também, né, então eu poder trazer essa visão de fora também é importante para a gente notar essa diferença, né? E realmente fortalecer essa ideia de que, de fato, a Acefaz é uma empresa diferenciada. Agora, diretor Pedro, a Acefaz nasceu com uma forte vocação, né, para o cuidado, como todos vocês relataram aqui, e ao longo desses 45 anos, como que a atuação da Fundação, especialmente por meio da Acefaz Social, ajuda a manter vivo esse compromisso, né, criado há 45 anos atrás? Olha, o social, na verdade, resume o que era a Acefaz, a razão de ser da Acefaz. A Acefaz nasceu para fazer solidariedade, para um ajudar o outro, uma associação, né? Hoje a gente vê falar em plano de saúde da Acefaz, mas a Acefaz é fundamentalmente
esporte, lazer, recreação, apoio, solidariedade. Por conta disso que a gente tem aí mais de 20 centros de lazer, clubes, pousadas espalhados pelo país. Quer dizer, o social da Cefaz sempre foi muito forte, sempre, mesmo antes da existência do plano de saúde, a gente já tinha os clubes, os centros de lazer. Quer dizer, o social, eu, não por acaso, vou puxar a brasa para minha sardinha, o social, para mim, é a Cefaz, por excelência. E aí, Vitória, quando o diretor Pedro fala da nossa vocação, né, que a Cefaz ela foi instituída para que um servidor pudesse se solidarizar com outro servidor. Então, servidor cuidando de servidor, que é o nosso grande lema hoje aqui da Fundação Cefaz. E aí o Pedro me faz recordar que quando eu estava lá no Ministério da Fazenda, nós tínhamos um programa de ação social onde a Cefaz era contratada pelo Ministério da Fazenda para subsidiar a alimentação do servidor, subsidiar a saúde do servidor. Eu me recordo pegando remédio lá numa portinha, como a diretora Júnia lembrou, que ficava dentro do Ministério da Fazenda, numa salinha lá, eu ia buscar meu remédio, eu pagava um percentual desse remédio. Então, veja o tanto de benefícios que a Cefaz já trazia aos seus beneficiários, né? Você entrava no Ministério da Fazenda, automaticamente você já passava a ser um beneficiário da Fundação Cefaz. Naquela época, diretora Luciana, era compulsório, não era facultativo. Por quê? Porque o Ministério tinha um programa de atenção social que era todo feito com a Cefaz, com a associação, né? E depois que foi para a linha de criar um plano de saúde, né, diretor? Ou seja, a Cefaz já fazia promoção da saúde antes de criar o plano de saúde, porque saúde mental, saúde física, todas essas ações, todas essas iniciativas, elas convergem para o que nós chamamos de, hoje em dia, de promoção da saúde. É evitar, né, que as pessoas adoeçam. Então, ela já começou com essa ideia e o plano de saúde foi uma consequência de todas essas ações. Mas, como bem colocou o diretor Pedro, olha só, lá atrás, a Cefaz já pensando no cuidado da saúde física e mental e fazendo todo esse planejamento sem o escopo, sem esse formato de plano de saúde. Mas tudo começou aí e continua, porque na verdade hoje, mesmo com a existência do plano de saúde, essas ações não deixaram de existir, pelo contrário, né? Então, quando nós fazemos os nossos programas de promoção, nós também contamos com o apoio dos nossos clubes, das nossas áreas de lazer, com tudo isso que lá atrás foi pensado. Então, é uma convergência, essa fundação realmente pensa em tudo, né? E foi pensado também na parte da saúde, né, diretor Pedro? Porque nós tínhamos lá um serviço de saúde que funcionava na sobreloja do Ministério da Fazenda, onde nós tínhamos médicos e dentistas. Pois é. Então, assim, a saúde já veio naquele conjunto da qualidade de vida, né? Também pensando no bem-estar dos nossos servidores públicos, né? E era só o Ministério da Fazenda ali. Depois é que fomos ampliando. Como a diretora presidente Trujidenora lembrou, né, a Cefaz se confunde com o próprio Ministério da Fazenda. Naquele tempo não havia essa dominação de OCIP, mas é como se a Cefaz fosse uma OCIP, uma organização não governamental, fazendo funções sociais que o Ministério, às vezes, era mais engessado, não conseguia fazer. Executando. Né? Executando uma política social, vamos dizer assim. Né? E, por conta disso, a Cefaz tinha que ser grande e é grande desde o começo, por conta disso. Porque onde tem Ministério da Fazenda, no país todo, né? A capilaridade do Ministério da Fazenda é nacional mesmo. Né? Então, e onde tem Ministério da Fazenda, tem a Cefaz. E pode até ser questionado, e quando que isso parou de ter
esse plano de ação social lá dentro do Ministério da Fazenda, cuja associação, a Cefaz, era quem fazia a execução. Foi justamente quando nós tivemos uma alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal e houve uma vedação de transferência de recursos para associações, entidades privadas, a qualquer título. Então, à época também, outras fundações, outras associações de empregados e de servidores também padeceram do mesmo, vamos dizer, prejuízo. E nesse momento foi que a Fundação Cefaz ela teve que sair daquela crise. Foi algo que veio, não foi planejado, foi da noite para o dia. Os programas tiveram que ser encerrados, interrompidos, não se podia mais começo da repassar década de 90, recursos para a associação. E, a partir daí, a Cefaz se reinventou e veio o plano de saúde. Com o plano de saúde, ele passa a ser um carro-chefe e o social ele começa a ir diminuindo. Então, nós tivemos aí, ao longo de muitos anos, nós temos beneficiários que nem sabiam que nós tínhamos, novos servidores que nem sabíamos que a gente tinha clubes, pousadas, apesar de serem do social, só tinham a visão de que o benefício era o plano de saúde. E hoje, né, depois de todos esses anos, nós temos social e saúde caminhando juntinhos, lado a lado, com a mesma importância e resgatando a essência de todos aqueles que estavam com o nosso fundador e que apoiaram o sonho, a ideia dele, de que nós pudéssemos construir uma associação para cuidarmos uns dos outros. Essa essência permanece, ela apenas abriu um pouco mais os braços para acolher outros servidores de outras instituições e até de outros poderes, que são todos muito bem-vindos. E me chamou a atenção, doutora, lá na sua primeira fala, quando você falou que ia na janelinha pegar a medicação e tudo mais, e eu acredito que nesse momento onde houve essa mudança, também foi onde nasceu a Vitabel, né? Que cada ação acabou tomando uma proporção muito grande e hoje a gente tem a Drogaria Vitabel, 2 unidades aqui no Distrito Federal, que fornece vários benefícios para os nossos, né, os beneficiários que têm os nossos planos de saúde, que possam adquirir seus medicamentos com um valor mais acessível, cada plano tem seu benefício direcionado, então realmente é uma história viva, nada se perdeu, tudo se direcionou de uma forma mais estruturada e continua à disposição. Isso mesmo, Alice, você trouxe aí a nossa controlada, que é a Drogaria Vitabel, que também faz parte de toda essa história, e os medicamentos justamente quando nós criamos a drogaria, a nossa farmácia, que além de possibilitar que 2 pedras preciosas tenham um reembolso de medicamento, a gente já adquire diretamente na drogaria, já tem o desconto ali dos 50%. Eu gosto de fazer a propaganda, a gente ainda divide em 4 vezes sem juros no cartão. Muito orgulho também de termos a Drogaria Vitabel caminhando com a Fundação Cefaz, crescendo com a Fundação Cefaz. E nos 45 anos nós vamos ter notícias novas da Vitabel em breve, mas não vou dar spoiler hoje. Eu já estou ansiosa, já quero saber. Doutora Júnia, a inovação tecnológica tem ganhado cada vez mais espaço em várias áreas e no setor da saúde não é diferente, né? Como que a nossa fundação tem direcionado seus investimentos em tecnologia para aprimorar nossos serviços, sistemas e a experiência dos nossos beneficiários, dos colaboradores, enfim, dos públicos que caminham conosco? Bom, a Cefaz, né, ela hoje está no top da inovação. Então, todas aquelas boas práticas que nós tivemos durante a nossa gestão como servidora pública, nós trouxemos aqui para a Fundação Cefaz. Então, hoje nós utilizamos o Sistema Eletrônico de Informação, que é o SEI, que é o sistema de todo o governo federal. Nós utilizamos sistema de custos, né?
toda a nossa execução é baseada em custos. Nós utilizamos o banco de dados, que a gente chama de BI, então nós temos total transparência. Nós investimos em tecnologia, em equipamentos que proporcionam a maior facilidade de comunicação. Temos também as ferramentas, né, de CRM, que é o WhatsApp, para comunicar com os nossos beneficiários, no site, facilitar cada vez mais o acesso às informações da Fundação Acefaz. E com isso também a gente investe em pessoas. Então, nós temos hoje em torno de 700 empregados da Fundação Acefaz, colaboradores distribuídos em todo o Brasil, e a gente investe também na capacitação desses nossos colaboradores. Então, a gente incentiva esses colaboradores a se capacitarem, né, com cursos, pós-graduações, para cada vez mais poder atender o nosso beneficiário com qualidade. A gente preza aquela questão do acolhimento e preza também a transparência da informação e o acesso o mais rápido possível para que o beneficiário consiga chegar aos benefícios que nós temos na Fundação Acefaz. Então, quando eu entrei eu comecei em 2014, né? Eu era beneficiária já da Fundação desde a década de 90, fui conselheira fiscal a partir de 2014. Em 2021, eu comecei ali um pouquinho, né? 6 meses eu estive como diretora do Social, e como diretora do Social eu fiquei encantada, eu não conhecia a Cefaz. Eu, como beneficiário, não conhecia a Cefaz. Eu não sabia de todos os benefícios que a Fundação Acefaz trazia. E hoje a gente tem no nosso aplicativo, na palma da mão, e também no nosso site, a facilidade de navegar nos benefícios, né, diretor Pedro, no catálogo do social, nos planos de saúde, nas pedras que nós temos, da questão do reembolso, a questão do Vitabel. Então, hoje está aqui, na palma da nossa mão, a facilidade para que a gente possa acessar todos os serviços da Fundação Acefaz e também os benefícios do social. Isso é tecnologia. E eu gostaria só de complementar, diretora Júnia, que nós também estamos acompanhando a tendência de mercado no que diz respeito à inteligência artificial. Exatamente. Já utilizamos na saúde, graças a todo esse... porque aqui nós somos uma família, então estamos todos interligados. Então, a nossa área de TI nos apoiou bastante nessa parte de inteligência artificial que nós estamos ampliando na gestão de saúde e que é importantíssimo, porque isso é uma tendência de mercado, isso é uma tendência do governo federal, isso é uma tendência da saúde suplementar. Então, a Acefaz está sempre atenta a todas essas modificações e utilizando, como a diretora Júnia falou, o que há de melhor em termos de tecnologia para acompanhar esse crescimento. Então, nós estamos crescendo, hoje a nossa empresa já é quase vista como uma empresa de grande porte, nós estamos aí quase chegando às 100 mil vidas e estamos acompanhando, então nós não perdemos absolutamente nada em termos de tecnologia para outras empresas de mercado. E também, né, diretora Júnia, a gente precisa lembrar o investimento que a gente faz nas pessoas, né? Nesses colaboradores que fazem a Cefaz, né? Eu faço a Cefaz, você faz a Cefaz Nós e nós fazemos a Cefaz. E esse investimento já nos deu resultados, onde eu gostaria que você falasse do GPTW. Muito bem lembrado, diretora Judenora. Pelo 2º ano consecutivo, nós tivemos aí a premiação do prêmio, né, GPTW, que é um bom lugar para se trabalhar. Então, os nossos colaboradores, quem trabalha na Cefaz, se sente em casa, né? E classifica a Cefaz com aquele acolhimento que a gente faz com os nossos beneficiários. Aqui dentro também tem. Você tem prazer em trabalhar, porque é uma casa que se preocupa não só com o beneficiário, mas se preocupa também com quem faz parte dessa fundação. Então, é gratificante, mais uma vez, fazer parte dessa equipe da Fundação Acefaz com essa premiação do GPTW pela 2ª vez. E estamos todos aqui Todos usando o nosso aqui, selinho com muito o orgulho. nosso selo, né? Pessoal, a conversa está muito boa e acabou se estendendo um pouquinho.
Então você vai continuar acompanhando na segunda parte desse episódio especial de 45 anos. Continue nos acompanhando e não perca!